Esse é o Ancapso e nós vamos falar do Alexandre de Moraes, que está descontrolado, meu amigo. O cara está descontrolado. E isso é uma coisa positiva, tá? Eu vou falar para vocês, porque é a situação que eu estou falando. Tá ficando claro para todo mundo, tirando a bolhazinha deste tamaninho da esquerda aqui do Brasil, que acha que o Alexandre de Moraes está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia no Brasil, que o que ele está fazendo é perseguição política pura e simples. Está ficando claro isso, né? Primeiro, a Interpol negou a colocar o Alan dos Santos na lista de distribuição vermelha. Por quê? Porque ele só é crime de opinião, não faz sentido isso. Os Estados Unidos negou a extradição do Alan dos Santos também, ou seja, também crime de opinião. Falou lá, não tem o que ele fez, simplesmente emitiu a opinião dele. E agora, mais uma vez, na Espanha, pela segunda vez, já na Suprema Corte da Espanha, foi negada a extradição do Oswaldo Eustáquio, porque o Superior Tribunal de Justiça lá da Espanha reconheceu que havia motivação política nessa perseguição contra o cara. Aí é muito engraçado, né? Porque a primeira decisão que teve no tribunal foi que não havia crime na Espanha, né, do que o Oswaldo Eustáquio falou. Aí o pessoal do UOL fala que não, mas como golpe de Estado não é crime na Espanha, coisa e tal. O problema é que não é o crime que você fala que é, o crime que tem que ser é o ato que a pessoa fez. E tudo que o Oswaldo Eustáquio está sendo acusado é de ter postado coisas na internet. Isso é liberdade de expressão, caramba. Aí que tá. O pessoal do Brasil está completamente descontrolado. Eles criaram uma narrativa que só existe na cabeça deles, que uma pessoa, ao falar coisas, está né, dando golpe de Estado e coisa e tal. Não existe isso. Golpe de Estado tem que ter arma, tem que ter tanque, tem que ter força bruta, né? Não é você ir na internet falar uma coisa, fiz um post aqui, estou dando um golpe de Estado. Não existe isso, pô. Não existe golpe de Estado no X, golpe de Estado no Twitter. Não tem esse tipo de coisa, né? E o bacana dessa história não é apenas que, mais uma vez, fica claro para qualquer pessoa normal olhar para a coisa e ver o absurdo que é essas ações do Alexandre de Moraes, essa perseguição, mas fica claro também, até para quem está do lado do Alexandre de Moraes, como é que o cara está descontrolado. Porque, de novo, o Oswaldo Eustáquio já está lá na Espanha, meu amigo. O Oswaldo Eustáquio, que diferença ele faz no grande esquema das coisas? O Bolsonaro e o suposto, entre aspas, golpe de Estado do Bolsonaro já passou, já estamos no Lula, o Lula já governa agora. Que diferença faz o que está fazendo o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, o que está fazendo o Oswaldo Eustáquio na Espanha? Por que o Alexandre de Moraes continua perseguindo essas pessoas? E para piorar isso tudo, o cara retaliou, meu amigo. O cara cobrou explicações da Embaixada da Espanha por conta disso e liberou um preso que estava com o processo de extradição para a Espanha. O cara foi para prisão domiciliar com tornozeleira, né? Ou seja, ele soltou um cara aqui no Brasil, um cara perigoso, um traficante de drogas, dizendo que é reciprocidade, que é retaliação e não sei o que lá. Uma coisa totalmente sem sentido, cara, uma coisa que não tem lógica nenhuma. É o que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes, ele ser um ditador, inquisitor, homicida, perseguidor da direita no Brasil, pro pessoal tá tudo bem, pra galera lá da elite aristocrática sorrelista tá tudo bem. Só que mais do que isso, ele é um ditador, homicida, perseguidor do bolsonarismo no Brasil, burro. Porque está fazendo coisas que expõem toda essa armação desse pessoal, que expõem o absurdo que está essa perseguição contra a direita no Brasil. E isso é que deve estar deixando o pessoal preocupado. Essa coisa aqui de pedir explicações para a Embaixada da Espanha e barrar a extradição de um outro cara é um incidente diplomático. Ele criou todo um incidente diplomático com a Espanha porque não quer aceitar o óbvio, né? A Justiça da Espanha olhou para o que ele viu aqui e disse que, pô, não tem como, não se dá golpe no Twitter, meu amigo. O golpe tem que ser lá com um tanque na frente da coisa. Um jornalista falar uma coisa que você não gosta, você pode até criticar o cara, pode até processar ele por injúria, difamação e não sei o que lá. Mas isso não é golpe de Estado, caramba, né? Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, o Alexandre de Moraes está descontrolado, meu amigo. Eu acho que a turma lá de dentro do STF, a turma, mesmo da elite aristocrática socialista, vai ter que começar a agir, porque daqui a pouco o Alexandre de Moraes está declarando guerra contra algum país aí, está mandando o exército brasileiro atacar os navios americanos e não sei o que lá, está mandando o porta-aviões São Paulo ir lá para Nova York para atacar Nova York, ou coisa desse tipo.
Não é brincadeira, não. Esse cara está descontrolado. Essa notícia foi sugerida por Canetinha Sem Poderes, Paulo Cogos Ateu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E só para aproveitar a oportunidade, eu ontem dei uma palestra no INSPER, aqui em São Paulo. Foi muito bacana a palestra para o pessoal libertário, muita gente lá. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo para quem quiser acompanhar lá. O nome da palestra é Por que e como o Estado vai desaparecer, tá? É uma palestra altamente libertária para o pessoal aqui em São Paulo. Não deixem de ver, vou deixar o link aqui na descrição. Bom, voltando para o caso do Alexandre de Moraes. Primeiro passo, a primeira coisa, assim, é só notícia positiva para a gente isso aqui, tá? Primeira notícia positiva, a Espanha negou definitivamente a extradição do Oswaldo Eustáquio, alegando motivação política. Ainda cabe recurso? Sim, ainda cabe recurso, mas veja, esse processo já está no STF deles lá, tá? É igual o STF nosso aqui, você ainda pode fazer recurso para o próprio STF, mas é uma coisa meio que inútil, porque o STF meio que já deu a decisão, né? Então aquele negócio que não faz muito sentido. E isso aí já é fase recursal, porque já havia sido negada a extradição antes, né? Aí o governo brasileiro recorreu, né, pedindo a revisão, bateu no STF deles lá, e agora o STF deles lá negou a extradição, alegando motivação política, né? Então, olha só, o que aconteceu? O tribunal considerou que o pedido de extradição foi feito por motivação política. Além disso, a decisão lembra que não há acordo bilateral do país com a Espanha que permita a extradição em situações do tipo de crimes que não tem crimes que não são crimes na Espanha. Aliás, todo acordo bilateral diz exatamente que você só extradita alguém por algo que é crime em ambos os países. Então, teria que ser crime no Brasil e teria que ser crime na Espanha também. Então, se algo é crime num país, mas não é crime no outro, o outro país não vai extraditar. E aí que está a confusão do pessoal, porque aqui ó, o pessoal do UOL fala assim, não, porque o Alexandre de Moraes diz aqui, ó, que ele usou perfis ligados aos filhos para perseguir policiais que investigavam a tentativa de golpe de Estado, não sei o que lá. Então o crime dele é de tentativa de abolição do Estado democrático de direito e tentativa de golpe de Estado e coisa e tal. E que, no final das contas, isso não quer dizer que o Tribunal da Espanha vai pegar a definição que foi dada pelo Tribunal Brasileiro do que é o crime e vai partir com isso. Porque, lógico, golpe de Estado também é crime na Espanha, é crime em qualquer lugar do mundo. Né? A questão é que o que ele vai ser, o que o tribunal vai ver lá não é o que você está acusando a pessoa de fazer. É exatamente o ato que a pessoa praticou. E qual que é a acusação no final das contas? O Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista, colocou um monte de perfis, publicou um monte de coisas criticando um policial federal. Olha só, jornalista, ele está no dever de criticar policiais federais, está no dever de criticar agentes do Estado. É para isso que serve o jornalismo, para justamente denunciar policiais e outras pessoas dentro do Estado que estão cometendo abusos. Então isso é liberdade de expressão, isso não tem nenhum crime nisso daí, não se faz golpe de Estado no Twitter, não existe isso, né? Enfim, o pessoal está dizendo aqui que no primeiro, isso já é em recurso, né? Ou seja, já havia, aqui ó, outro pedido já havia sido negado em março, então a Justiça Espanhola reconheceu que os atos atribuídos ao Eustáquio não configurariam crime no país, ou seja, liberdade de expressão, né? Aqui ó. Os atos que correspondem a 2 crimes da legislação brasileira, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Mas, de novo, isso foi a visão do Alexandre de Moraes. O que isso daqui prova, no final das contas, é que o que o Alexandre de Moraes está classificando como golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito é balela, é o que a gente tem falado. O Alexandre de Moraes não tem, esses crimes não existem. E não existem não é só no caso do Alan dos Santos, no caso do Oswaldo Eustáquio, também não existem no caso do Bolsonaro e no caso do pessoal do 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes inventou esse negócio de aplicar esses crimes que são da antiga Lei de Segurança Nacional, né? Porque ele quer perseguir essas pessoas de qualquer forma. Isso está ficando claro para todo mundo. A Interpol não é um órgão americano, tá? A Interpol é uma polícia internacional, a sede é em Paris.
o pessoal olhou para o pedido dele para cercear, para perseguir o Alan dos Santos, e falou, não, isso aqui, pô, o cara... Ah, ok, ele falou um monte de besteira no programa dele, você não gostou do que ele falou, mas ele é um jornalista falando críticas ao governo. Isso aí, em qualquer lugar do mundo, é permitido, né? Em qualquer lugar do mundo, menos a Rússia, a China, a Coreia do Norte, coisa e tal. Qualquer lugar do mundo livre, isso é permitido. Você pode não gostar do que ele falou, mas é direito do cara falar. E a mesma coisa, o caso do Oswaldo Eustáquio. Desde quando uma pessoa criticar o trabalho de um policial, do caso do Fábio Shor, né, que foi o que o Oswaldo Eustáquio fez, criticou o caso do Fábio Shor, desde quando isso é tentativa de atentado democrático, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado? Que história é essa? O cara criticou um policial. Gente, é a função do jornalista, é isso. Eu sei que os jornalistas da mídia tradicional ultimamente viraram porta-vozes do governo e do STF, né? A gente não tem mais. É por isso que os jornais tradicionais perderam totalmente a relevância, né? Mas a função do jornalista, em tese, é justamente criticar o governo, criticar os funcionários do governo que estão cometendo abusos, que estão fazendo coisas erradas, né? Isso aqui já é a primeira parte, a primeira notícia boa, né? Ou seja, mais um tribunal. Você não pode dizer que foi os Estados Unidos. Ah, não, porque é o Trump nos Estados Unidos que não quer extraditar o Alan dos Santos, porque o Trump é de direita e não sei o que lá. Não, é a justiça americana que negou isso. Inclusive negou na época do Biden, quando o Biden era presidente americano, né? Mas aí ele pode dizer, não, porque é os Estados Unidos que não quer extraditar o Alan dos Santos. Aí não, eles falaram, olha só, é porque o crime do Alan dos Santos é liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos. E ficou nisso mesmo. A Interpol, da mesma forma, falou, não, a gente não está vendo crime nenhum nisso daqui. Ou seja, o cara falou uma coisa lá que você achou errada, né? Mas, pô, não tem essa, né? E agora a Espanha é o terceiro organismo internacional que olha para o absurdo que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil e fala, caramba, isso não é crime, você está perseguindo essas pessoas, é um absurdo isso daí, né? E como se não precisasse de mais nada para convencer que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é absurdo aqui no Brasil, o próprio Alexandre de Moraes se encarrega disso. É o que eu falo, cara, esse pessoal tá numa bolha tão pequenininha, na bolha deles, nós estamos salvando a democracia, nós estamos certos, o resto do mundo inteiro está errado, a Espanha está errado, os Estados Unidos está errado, a Interpol está errado, todas as pessoas no Brasil estão votando errado, tá todo mundo errado, só eu, Alexandre de Moraes, Xandão, estou certo nessa história. Aí o cara me vai e me faz uma petição cobrando explicações da Embaixada da Espanha, e ainda soltando um traficante, cara. Um cara que é um traficante no Brasil. Esse cara tinha que ser extraditado. Por quê? Porque é crime no Brasil, tráfico de drogas, é crime na Espanha também. Então não tem dúvida, nesse caso ele tem que ser extraditado mesmo, tinha que ser extraditado mesmo. O Alexandre de Moraes alegando reciprocidade. Xandão, reciprocidade não funciona assim não, cara. Reciprocidade funciona para crimes de verdade. O caso do Oswaldo Eustáquio não tem crime. Reciprocidade não é assim, me ajuda aí que eu te ajudo aqui. Isso daí é trampicagem, é outro nome. Reciprocidade é, olha só, quando a lei for correta, você tem que extraditar, e eu também vou extraditar quando a lei estiver tudo de acordo. Não quer dizer, pô, quebra meu galho aí que eu quebro o seu galho aqui, que parece que é o entendimento do Alexandre de Moraes do que é reciprocidade na cabeça dele. Cara, olha essa decisão do Alexandre de Moraes aqui, ó. Relator Alexandre de Moraes, requerente, governo da Espanha. O cara meteu o governo da Espanha. O cara já me criou uma crise diplomática, assim, do nada, a partir do judiciário. Botou o governo da Espanha no inquérito das fake news, ou sei lá que inquérito que é esse. Qual que é o inquérito que ele tá colocando esse troço aqui? Nem sei qual inquérito que ele botou, mas botou num dos inquéritos aí, ó. Botou num desses inquéritos aí, ó. Trata-se de pedido de extradição instrutória, não sei o que lá, formulado pelo governo da Espanha em desfavor de Vasil Gorgichev Vasilev, cidadão búlgaro, com base no tratado de extradição entre Brasil e Espanha, não sei o que lá, não sei o que lá. A prisão dele foi efetivada em 18 de fevereiro de 2025. O cara, como eu falei, é um traficante de drogas. E em 7 de abril eu determinei, nos termos do artigo 210 do regimento, a abertura de prazo de 10 dias para apresentação de defesa escrita por parte da defesa do extraditado. Aqui, ó. Em matéria extradicional, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da exigibilidade da reciprocidade pelo país requerente, sendo que a ausência desse requisito obsta o próprio segmento do pedido, segundo, aí botou algumas coisas aqui. Mas o que quer dizer essas referências que ele botou aqui? Ele quer dizer o seguinte: países que não extraditam para o Brasil de acordo com os tratados, o Brasil não extradita para esses países também.
Mas nenhum país extradita fora do tratado. O tratado tem que existir. Então, existem países que o Brasil não tem tratado de extradição. E todos os tratados de extradição, como eu falei, são tratados que envolvem o crime ser crime nos dois lados. Ninguém extradita. Se não, imagina, um país muçulmano em que é crime a mulher não usar burca, aí manda extraditar alguém que está andando aqui no Brasil porque não está usando burca. Isso é um crime, sei lá, no Irã é crime, isso daí. Aqui no Brasil não é crime. Então, o Brasil jamais extraditaria uma pessoa porque não está usando burca. O caso do Oswaldo Eustáquio, na verdade, é pior ainda, porque não é crime nem na Espanha e não é crime no Brasil também, né? Ou seja, é um absurdo esse negócio do pessoal estar sendo perseguido como se fosse golpe de Estado por coisa que falaram na internet. Falou um negócio na internet, então é golpe de Estado. Isso é um absurdo completo. Isso expõe o ridículo. Mas aí continua aqui, ó. A exigência da reciprocidade é prevista na lei de imigração e não sei o que lá. Então, a decisão do Poder Judiciário espanhol de negar a extradição de Oswaldo Eustáquio Filho, requerido pelo governo brasileiro, após a previsão preventiva decretada por essa Suprema Corte, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, diante do exposto, suspendo o procedimento extradicional. Ou seja, o que ele fez? Já que vocês não quebraram meu galho, não prenderam o cara aí que eu quero perseguir ele loucamente, não interessa se tem crime ou se não tem crime, eu disse que tem crime, pronto e acabou, não interessa, vocês não têm o direito de dizer que não é crime. Então, já que vocês não quebraram o meu galho, então eu não vou quebrar o galho de vocês. Sendo que, nesse caso aqui, é um absurdo, porque o cara aqui é um criminoso mesmo, um crime no Brasil e na Espanha, né? Determino ainda a suspensão do procedimento e conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Se esse cara é um cara perigoso, ele vai vazar do Brasil, meu amigo. Tornozeleira. Quando você vê, o cara já está na Bolívia, no Uruguai. A essa altura, o cara já está solto. O Alexandre de Moraes já criou um incidente diplomático absurdo, totalmente sem sentido, até porque não é papel da justiça brasileira fazer reciprocidade com outros países. É para isso que existe o Ministério da Justiça, é para isso que existe o Itamaraty. O Itamaraty é justamente para fazer a parte da geopolítica, né? O judiciário não é para fazer esse tipo de coisa. E o judiciário sempre se comportou dentro da caixinha, né? Não, acusa a pessoa fugiu para os Estados Unidos e pediu asilo lá. Então não posso fazer mais nada. Sempre foi assim. Agora com o Alexandre de Moraes, ele não aceita isso. Não porque ele está nos Estados Unidos, mas eu tenho que perseguir ele, tenho que extraditar. Como é que pode? Tem que pedir, não sei o que lá. E na Espanha também. E aí o Alexandre de Moraes acha que está sendo muito poderoso, que está sendo muito incisivo, que está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, né? Sendo que, na verdade, o que ele está expondo para todo mundo é que ele é um ditador, totalmente fora da caixinha, totalmente fora de controle, né? Isso vai acabar pegando para o pessoal. Eu imagino que os outros ministros do STF já estão olhando para essa decisão aqui. Caraca, o cara tá achando que reciprocidade é qui pro quo, né? Não, quebra o galho aí que eu quebro o galho aqui. Não, reciprocidade é outra coisa, meu amigo. Reciprocidade é dentro da lei. Não é fazer as coisas assim, eu me quebro o galho aí que eu quebro o galho aqui, né? E aqui, ó, o próprio Cláudio Dantas está falando aqui, ó, o caso Vasileve é a inversão da ordem constitucional. A Constituição brasileira é clara que quem faz política externa no Brasil é o Executivo. O Alexandre de Moraes poderia até ter pedido para o Lula romper coisa com o governo da Espanha, né, e proibir coisas e criar um incidente, chamar o embaixador e não sei o que lá. Mas ele não poderia fazer isso ele. Ele está assumindo a política externa brasileira. Esse cara está virando... Olha só, tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque, por exemplo, como é que foi a ditadura soviética, né? Lembra? O Stalin, ele não era o presidente da República da União Soviética. Tinha um presidente lá, o presidente não importava. Ele era o presidente do Partido Comunista Soviético. Só que ele começou a agir com tanta força, ele controlava isso, ele controlava aquilo, ele dava ordem, e as pessoas obedeciam a ordem até por temor ao Stalin, que em determinado momento ele virou o ditador. Aí quem é que era o presidente da União Soviética? Ninguém sabe, ninguém se interessa, era o Stalin que mandava, o cara era um cara lá que estava lá. O que a gente está vendo acontecer no Brasil é isso, o Alexandre de Moraes está tomando o poder do Brasil de todo mundo. Não interessa quem é o presidente, quem é o Congresso, quem é os outros ministros, ele é quem manda, né, com esse reino de terror que ele está criando aqui. Eu imagino que a essa altura o pessoal lá em Brasília já está começando a ficar preocupado com isso. De novo, eles queriam um ditador autoritário, perseguidor, inquisitor de bolsonaristas? Eles queriam isso mesmo. Só que eles estão tendo um inquisitor, um ditador, um autoritário, perseguidor de bolsonaristas burro, idiota, que expõe claramente essa ditadura dele, que quer controlar as coisas na força.
E não é assim que a coisa funciona. Ô, Xandão, tem que perceber que você tem limite. Pô, deixa o Orlando Santos pra lá, cara. Deixa o Oswaldo Eustáquio pra lá. Pra quê? Já tá no governo Lula agora. Pra quê que precisa continuar perseguindo essas pessoas, né? E no final das contas, isso começa a incomodar essas pessoas. Já deve ter ministro do STF incomodado com isso. Isso daqui, meu amigo, é um tiro no pé do Alexandre de Moraes. Ele deu um tiro no pé, literalmente. Desesperou, de puro desespero, de não estão me obedecendo, como ousam não me obedecer. Eu sou o carequíssimo mor da República, o grande cabeça de piroca. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Isso, pra gente só tem notícia boa aqui. Você acha que o governo da Espanha está preocupado com isso? Pode até ficar chateado com isso. Isso vai criar um incidente diplomático. Já criou um incidente diplomático, né? Agora, expôs ao ridículo o que está acontecendo aqui no Brasil. Expôs para todo mundo o que é o Alexandre de Moraes. E isso vai ter consequências, porque, de novo, o pessoal está se fiando muito no fato de que, não, porque está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia. E eu já expliquei para vocês que não existe isso. A democracia não precisa de salvadores, ninguém precisa salvar a democracia. A democracia ela é justamente o império das leis sobre os homens. Enquanto os homens estiverem se submetendo às leis, não tem nada de errado com a democracia. Ah, mas elegeram o Bolsonaro, votaram errado e coisa toda. Meu amigo, a democracia funciona assim. Não é um caminho sem pedras, um caminho lisinho no sentido que você espera que ele vá, não. É complicado mesmo. Agora, no momento que o Alexandre de Moraes começou a distorcer a Constituição, né, se dar poderes, né, alterar a coisa, né, começar a fazer pressão política e não sei o que lá para, entre aspas, salvar a democracia, ele não está se submetendo às leis. Ele é a grande ameaça à democracia no Brasil. E isso, evidentemente, ele não está percebendo isso agora, porque ele está lá no grupinho dele, na bolhazinha dele, lá que todo mundo fala, vai lá, Xandão, bate mais nos bolsonaristas, Xandão. Ele não está percebendo o tamanho da burrada que ele está fazendo. Eu acho que as outras pessoas já estão começando a perceber que esse cara é um fio solto. Esse cara está deixando rabo para tudo quanto é lado. Aí, uma hora vão pegar esse cara e aí quem tiver do lado dele vai ser pego junto, né? É o que eu falo. O problema é a burrice, não é a perseguição. Isso aí o pessoal tá super tranquilo com a perseguição, né? Não deveria haver perseguição. Eu acho um absurdo a perseguição. Mas a perseguição, o pessoal de Brasília acha tudo tranquilo. O problema é o erro. O problema é o exagero, porque fragiliza o STF, fragiliza os outros ministros. Vamos ver quando é que vai vir aí o pessoal apoiando o Alexandre de Moraes, se é que vai ter apoio mesmo nesse caso aqui. Os outros ministros vão lá e vão falar, não, é isso aí mesmo, reciprocidade é qui pro quo mesmo, quebra o meu galho aí que eu quebro o seu galho aqui. Vai ter ministro com coragem de falar isso? Eu não sei, vamos ver o que vai acontecer, né? Outra coisa curiosa é que os ministros do STF vão participar de um evento da OAB em Madrid, agora em maio. Vai estar a turma toda lá em Madrid. Oh, rapaz, vai ser divertido. Se o governo da Espanha quisesse fazer uma coisa engraçada, ia ser tão engraçado, cara. E olha, outra coisa, o governo da Espanha é de esquerda, tá? Mas é o que eu falo para vocês, a questão não é governo, é o STF no Brasil que está descontrolado. O problema do Brasil maior não é o governo Lula, é um problema econômico, né? Elegeram esse pinguço corrupto lá, é um absurdo. O problema é o STF está descontrolado. O Alexandre de Moraes, particularmente, está completamente descontrolado. E ele não percebe o quanto que esse descontrole dele vai afetar o próprio resultado final dessa coisa toda, né? Chega uma hora que ninguém mais vai querer continuar apoiando esse cara. Não é possível, bicho. Ou então, o pior dos mundos, a gente vai acabar numa ditadura. É as duas alternativas que a gente tem.